Hoje, o Pode Atípico é uma homenagem aos pais que escolheram ficar, aos pais que descobriram que a força não está em nunca chorar, mas em continuar, mesmo quando tudo parece difícil. E o convidado de hoje é um desses pais. Antes de qualquer cargo, antes da política, existe um homem que conhece a realidade das famílias atípicas dentro de casa. Hoje eu quero conversar com o Tiago Vasconcelos, mas principalmente com o pai do Jonathan. Muito obrigada, Tiago, por ter aceitado esse convite. Acho que vai ser um episódio enriquecedor para os pais atípicos do nosso Piauí. Bom, prazer, doutora Laura, atender o seu chamado. Para mim é um chamado, como pai do Jonathan, poder ter essa conversa, esse bate-papo aqui com você. Muito obrigada. E para começar, eu quero perguntar, quem era o Tiago antes do Jonathan? Bom, o Tiago antes do Jonathan, era um Tiago um pouco disperso, Tiago sem um foco, né? Eu costumo dizer que eu aprendi realmente a ser pai de verdade depois do Jonathan, né? Por vários motivos, né? Eu tenho um filho, Samuel, que ele é antes do Jonathan, só que o Samuel ele morava em outra cidade, então eu não tinha aquela convivência diária. E quando o Jonathan nasceu, a primeira coisa que mudou foi eu ter um filho presente, né? Que eu precisava dar atenção, eu precisava ser o mínimo minha referência de pai. Meu pai era muito presente, muito amoroso, muito atencioso, e eu sempre me espelhei nele. Então, com o nascimento do Jonathan, eu passei a estar mais presente, eu entendi algumas coisas que às vezes é preciso algum impacto emocional, e o nascimento do Jonathan foi bem isso, para você poder focar, né? Eu confesso a você que os meus projetos, eles estavam acima de qualquer outra coisa. E o Jonathan não, ele me centrou, ele me mostrou que era necessário eu ter um lar para pousar, eu focar em coisas para a minha família, eu pensava muito nos outros e pouco na gente. E o Jonathan foi fazendo isso comigo, né? E posteriormente, com a convivência diária, né, eu fui tendo algumas percepções, né, de que o Jonathan, nele havia algo diferente, né? A Mariana era mãe de primeira viagem, não, eu pai já pela segunda vez. E eu comecei a notar alguns comportamentos no Jonathan, especialmente quando ele queria algo, ele sempre apontava, puxava pela minha mão, pedia um abraço, ele vinha de costas, ele não olhava nos olhos. Eu também percebi algo meio espantoso, ele aprendeu o alfabeto inteiro antes de todas as outras crianças. Só que ele sabia o alfabeto, mas não conseguia formular frases, né? E toda aquela convivência me fazendo perceber esses detalhes. Ele também aprendeu a contar até 17, eu não entendia como uma criança da idade dele sabia contar até 17, nós tínhamos 17 degraus lá em casa, e ele aprendeu subindo os degraus, mas não conseguia se comunicar. E às vezes quando eu chamava a atenção dele, ele ainda antes dos 2 anos, ele começava a bater a cabeça em algum lugar, quando eu reclamava dele. E aí eu já tinha aquela vontade de dar perto, por ter um filho presente, e aqueles comportamentos me geraram ainda uma atenção maior. Praticamente eu passei a ser carinhoso, o filho é sempre um presente, uma dádiva, mas teve um momento que eu lembro que eu fui a um evento no Liceu, e vi uma criança que era bem falante, uma criancinha bem falante. E eu perguntei à mãe, qual a idade da criança? E a criança tinha uns 4 meses de diferença para o Jonathan a menos, 3, 4 meses. Foi quando eu cheguei em casa e falei para Mariana, eu acho que tem algo que a gente precisa investigar sobre o Jonathan, né? E aquele primeiro momento, né, lógico que para mim não deixa de ser algo, um certo choque de você notar que algo está acontecendo. Às vezes no primeiro momento a gente quer ter aquela negação, mas para mim eram várias evidências, para mim eram claras.
E eu cheguei para Mariana e disse: olha, Mariana, eu acho que a gente precisa investigar. O Jonathan tem alguns comportamentos diferentes das outras crianças. Engraçado, então partiu de ti. Partiu de mim. Essa busca já por um diagnóstico para investigar, né? Isso, partiu de mim, da minha Porque parte. muitas vezes eu escuto muito que a mãe tá desconfiada, vai falar pro pai, o pai, para de procurar pelo em ovo, esse menino não tem nada, ou então eu era desse jeito. E aí, engraçado, partiu de ti essa busca, e quando veio o diagnóstico? Quando veio, confirmou, deu aquele, meu Deus, primeiro assim, antes do diagnóstico, essa primeira conversa com a Mariana foi um pouco tensa, porque aí houve aquele momento de negação dela, né? A primeira reação dela foi dizer, não, o Jonathan nasceu em 2019, julho de 2019, 2020 a gente teve a pandemia, né? Os filhos da pandemia. Isso, aí foi o que ela me disse, a resposta dela foi que atrasou muito diagnóstico essa pandemia. São filhos da pandemia, a gente está colocando máscara, não fala na frente das crianças, gera uma dificuldade para elas também se comunicar. E aí ela negou ali para mim, mas ela tomou todas as medidas que eram necessárias, mesmo sem falar para mim, porque como ela negou na conversa comigo, né? Ela não me comunicou exatamente o que estava fazendo, mas ela procurou um neuro, e aí procurou o neuro orientou a gente a matricular ele na escola, para que esse processo de investigação fosse um pouco mais detalhado, verificado. Então, ele convivência naquele ambiente escolar. Bom, depois de um ano lá na escola, e aí veio realmente o diagnóstico, né? O Jonathan, ele tinha até nível de suporte 2. E eu senti que foi muito doloroso para a Mariana. Então, primeiro eu tinha que amparar ela, né? Eu entendi que eu precisava dar o suporte emocional para ela. Mas, para mim, eu entendi que era uma missão diferente. Era como se Deus estivesse me dando um presente para me aprender alguma coisa. Foi essa a sensação que eu tive, né? Tu sentiu algum medo? Quando recebeu o diagnóstico, tu já sentiu esse propósito? Porque às vezes a gente demora um pouquinho para cair a ficha. Eu já senti o propósito. Tu já sentiu o propósito? Eu senti o propósito. No fundo, tu já sabia. No fundo, eu já sabia, né? Então, assim, é como se aquele período que eu percebesse, ele fosse me preparando para esse momento do diagnóstico. Então, quando veio o diagnóstico, eu já me senti... Eu já senti aquela sensação de que agora era o momento de eu aprender algo. Né? Foi o sentimento que eu tive. E também eu não podia mais sofrer porque a Mariana estava sofrendo com aquilo. Então, eu precisava, eu não podia sentir, não que eu não pudesse sentir, mas eu precisava dar o suporte para ela, dar força para ela. Então, eu tive uma força, logicamente, eu creio em Deus, sou uma pessoa de fé, eu sei que Deus me deu uma força naquele momento, em comum. E se eu posso dizer que o amor aumentou, não sei se isso é bem assim que se coloca, mas é como se pelo Jonathan eu tivesse aumentado assim, o amor absurdamente, sabe? É aquela sensação de que ele precisa de mim muito mais ainda, né? Então, com uma bênção em todos os sentidos. Então foi, porque antes, eu costumo contar essa história, eu tinha sido vereador de Teresina e eu lembro que na época eu sempre, uma sensibilidade que eu creio que veio da minha formação familiar, eu sempre gostei de ajudar causas sociais. Eu destinava subvenção para pai, quando eu era vereador, destinei durante 3 anos consecutivos. E eu lembro que eu fui um propositor de uma sessão solene do 2 de abril. Só que a minha mente, eu sempre fiz essa associação, a minha mente antes de ter o Jonathan, é de que era algo bonito de se fazer. E na verdade, eu não tinha a noção exata, né? Mas já existe uma empatia ali, né? Existe uma empatia. A gente sabe que é muito difícil. É um político que não tem nenhuma vivência, né, na causa da pessoa com deficiência, destinar a emenda para uma PAI, fazer um dia de conscientização no dia 2 de abril. É isso, havia essa empatia, e eu tô acreditando isso aos meus pais que me fizeram ter essa sensibilidade, mas é bem diferente, é muito diferente você ter essa empatia e você conviver, é como se uma venda caísse dos seus olhos, e hoje, o sentimento que eu tenho é esse, é de que muita gente lá fora, e eu falo fora do nosso mundo de famílias atípicas,
tivesse a mesma venda que eu tenho. E infelizmente, algum deles sem empatia. E o nosso papel é tirar essa venda para Exatamente. mostrar o que exatamente acontece. isso, entendeu? Porque eu me vi faltoso. Eu era empático, que eu não sabia o que era que eu estava fazendo, sabe? E eu me senti faltoso quando eu tive o Jonathan. Eu disse, poxa, eu nem me senti empático, na verdade. Eu disse, não, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E hoje eu me sinto É um propósito muito maior. isso. Que a gente vive essa realidade, é muito diferente. É isso. A minha luta é para fazer as pessoas entenderem isso, né? Eu sei que não é fácil, mas é isso, né? Saber como é, as pessoas que não vivem não vão saber. Muita gente diz, mas antes de tu ser mãe atípica, tu não, também não... Gente, hoje é outro mundo. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação. As pessoas, existem muitas leis sobre pessoas com deficiência, tem muitas mais pessoas com deficiência convivendo em sociedade. E eu sempre falo, olha, a deficiência pode bater na sua porta a qualquer momento. Não deixe para se importar quando isso acontecer. Porque às vezes é com o pai, com a mãe, idoso, às vezes é um filho, é uma afilhada, é um sobrinho que tem autismo. Hoje no Piauí, a cada 33 crianças que nascem, um é autista. Então tá mais perto do que a gente imagina. E essa sua mensagem, ela é importante, porque eu mesmo, assim, teve coisas que eu vivi, eu via pessoas atípicas em algumas famílias, e eu sempre tive isso na minha cabeça, na minha família não tem ninguém. Olha só, minha família... Não vai ser eu. Isso. A gente pensa isso. Eu disse, olha, não tem ninguém na minha família, né? E tanta coisa que você pensa lá atrás e não sabe que pode acontecer com você, né? Você falando, assim, eu consigo lembrar claramente isso na minha mente. E de repente, eu me vejo hoje pai atípico, né? Sou pai atípico. Eu tenho um irmão com síndrome de Williams e eu tenho um sobrinho com hidradinite supurativa acamado há 7 anos. É mesmo, Thiago, sabia não. Ele tem uma hidradinite supurativa, um caso bem grave, começou com 13, 14 anos, ele está com 22 e está acamado há 7, 8 anos, perdeu a adolescência toda, então eu tenho vivido muita coisa em relação a isso. A gente não publiciza a situação do meu sobrinho, do meu irmão, mas assim, a gente tem enfrentado coisas que eu sei o que as famílias passam, né? Do meu sobrinho, que foi o primeiro dos casos que a gente teve que enfrentar, a luta foi pela medicação. Então, a Justiça Federal, medicação caríssima. E aí eu passei a ter esse sentimento, né, das outras famílias. Meu Deus, se para mim que tenho conhecimento, contato, relacionamento, network, não foi tão fácil. Não foi tão fácil, né? Por várias vezes eu vi meu sobrinho regredir porque a medicação atrasou 1 mês, 2 meses, né? E eu ficava pensando, meu Deus, e as outras famílias? O que é que elas passam, né? Meu irmão, ele tem 18 anos, mas você conversar com ele, tem uma mentalidade de 10, 9, 8, tem deficiência intelectual. Intelectual. Decorrente da síndrome. Exato. Então, assim, a educação dele é mais uma educação inclusiva, né? Uhum. E hoje o Jonathan, então assim, hoje eu tenho esse sentimento muito forte, né? Eu digo sempre, eu estou comissionado, é uma missão que eu tenho, eu acredito, sensibilizar a nossa sociedade. Com certeza, e está conseguindo com muita maestria. Tiago, qual foi o momento mais difícil que vocês passaram enquanto família atípica? É um momento difícil, são vários, né? Começar da primeira aceitação, porque você primeiro se entende família típica, depois você fica sem saber como lidar pela reação das famílias não atípicas, né? Porque no início muita coisa te ofende, né? Porque as pessoas lidam diferente. Então, enquanto a Mariana ela guardava a informação e ela ficava zangada quando alguém não tinha empatia e compreensão, eu já fazia questão de me antecipar, né? Olha, meu filho é autista. Justamente por quê? Porque eu não quero... É muito doloroso para a gente ver os olhares que cortam, os comportamentos discriminatórios. Então, assim, de momentos simples que as pessoas olham meio que atravessado, como se dissesse assim, ele não controla o filho dele. É birra. É birra. Não dá educação, isso aí não é autismo, não. Exato. Mas o momento mais complicado para mim foi quando
uma escola negou a matrícula do meu filho, uma escola regular, né? Na cara dura mesmo? Ou inventou alguma desculpinha? Não foi na cara dura, não foi na cara dura, né? A gente levou, a gente estava mudando de zona, a gente morava na Zona Sul para morar na Zona Leste, e a Gabriela precisava começar a estudar, então nós decidimos que íamos colocar os dois na mesma escola. E a Mariana foi com os dois lá para fazer a entrevista e, ó, tudo certo com a Gabriela, que era o primeiro ano dela educação, e do Jonathan nós vamos dar a resposta. E até hoje eu não recebi a Até resposta. hoje essa resposta está esperando. Exatamente. É impressionante como as escolas cometem um crime assim, que está lá na lei federal há não sei quantos anos, e cometem na cara dura um crime que a pena é de reclusão, 2 a 5 anos, multa, mas é assim. E ainda assim na cara, porque aceitou uma irmã e o outro vai dar a resposta, que é a resposta que nunca chega. Ou então vai dizer, muitas escolas fazem, procure uma escola menor para ele, essa escola aqui é muito exigente, não vai ser bom para ele. É tipo aquele preconceito disfarçado de cuidado, né? Isso. Eu tô pensando nele, não é na gente. Para ele é melhor isso. Aconteceu isso também. A primeira escola, como nós não tínhamos o laudo, tranquila a matrícula. Aí a gente mudou de região. Aí só o Jonathan estudava. Aí quando a gente chegou para um amigo meu, que era dono da escola, a gente já falou, olha, ele tá laudado e tal. Ele falou assim, não, eu tenho uma outra escola que é menor, que é o que você tá dizendo, lá é mais tranquilo, mais tal. Então a gente matriculou ele nessa outra menor. E eu também ficava me questionando, essa mudança de escola não é legal para ele, né? Mas foi quando a gente entendeu que aquela escola menor não seria o que nós estávamos procurando. Nós precisávamos que ele convivesse realmente o maior número de crianças possível, regular, normal, né? E aí, por isso, a gente procurou um colégio para a Gabriela começar e ele se adaptar já com essa realidade que nós buscávamos para que ele pudesse ter uma evolução permanente. E aí uma escola negou, mas a outra aceitou, né? Mas a gente passou por isso, uma própria rede, dizer, olha, a gente tem uma escola menor, que não é já apontar para menor. A outra que a gente está esperando até hoje dar resposta, mas graças a Deus, assim, eu só não me posicionei publicamente naquele momento, até me arrependo de não ter feito, né? E judicialmente, na verdade, porque logo outra escola aceitou. Então, eu me senti contemplado, que era o que eu queria, né? Evitou aquele desgaste. Evitei aquele desgaste, né? Que inclusive eu acho que é a escola que seu baby também estuda, né? Que é hoje meus filhos estão, né? Então, e que não é perfeita, e não existe essa escola perfeita e totalmente inclusiva em Teresina. Um dia desse, uma mãe que está se mudando para cá, uma advogada, me perguntou, Laura, me indica uma escola inclusiva. Eu disse, eita, eu faço muita indicação na minha vida, agora eu te indicar uma escola totalmente inclusiva, eu acho que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do Brasil, totalmente inclusiva. Existe, toda escola tem as famílias têm suas queixas, seus elogios, é uma luta. Eu tenho uma amiga que fala, não existe escola inclusiva, existe pais inclusores que vão lá lutar por aquela inclusão naquela escola. Os 2 primeiros anos do Jonathan, na escola que ele está agora, ele está no 3º, eles pediram muito para a gente disponibilizar um AT. E aqui a Mariana, ela foi muito positiva e afirmativa nesse sentido, e eu dou os parabéns para ela, porque talvez eu tivesse cedido, mas ela se posicionou em não providenciar, para que os próprios professores e os próprios mestres lá tivessem esse aprendizado. Sim, até porque o AT não é a escola que diz que ele precisa, até para manejo de comportamento, de crise. Então, quem vai prescrever é o médico, o neuropediatra, que vai dizer, ele precisa de um aplicador ABA aqui na sala. E só que as escolas querem, não, traga logo o AT. Antigamente era, não entra AT aqui, no começo, né? No começo, que estava tendo muita matrícula de autista. Aqui na minha escola não entra AT porque não queriam ninguém de fora ali, vendo a escola por dentro, o que é que acontecia. Aí quando eles viram, aí as mães, tá bom, não entra meu AT não, pois me forneça aqui o profissional de apoio. Tá na lei que você deve me dar o profissional de apoio. Não, traz teu AT, tu pagando teu AT. Aumentou o custo para a escola. Aumentou e eles começaram a pedir o AT. Aí querem que todas as crianças tenham AT, só que nem toda criança precisa de AT. Exatamente. E quem diz isso é o médico, não é a escola. E o médico, né, o neuro do Jonathan, ele disse, não, é importante que ele tente se desenvolver sem o acompanhamento, né. Agora que ele mudou para o primeiro ano, o próprio neuro recomendou e a gente entendeu que também era importante para a gente acrescentou, além do AT, psicopedagoga, para poder
ele também tem um bom desempenho, né, nas Vai atividades. mudando, o tratamento não é engessado. Naquele momento ele não precisava, depois ele precisou, vocês providenciaram, conseguiram, e ele está se desenvolvendo no seu máximo potencial, que é o que que todo pai, mãe atípica É. quer, é isso. Ele hoje é o melhor da turma em matemática, inglês, né, e artes. Eu ainda faria aí um testezinho de altas habilidades, porque pelos relatos aí que tu falou do alfabeto, dos números muito cedo, uma avaliação neuropsicológica, porque é importante. Mas, doutor, ele me trouxe uma sensibilidade, assim, absurda, né? É porque a gente procura a adaptação, quem tem que fazer somos nós, né? Com E certeza. aí eu procuro, para você compreender seu filho, né? Para você entender, você busca entrar no mundo dele. Então, assim, para mim hoje eu sou uma pessoa transformada, é bem transformador Eu acredito. o tanto que ele impacta, né? E qual foi o momento mais feliz? Perguntei qual foi o mais difícil e qual foi o mais feliz até agora, que tu lembra, assim, foi alguma conquista dele que vocês não esperavam, algum momento em família? Toda conquista é muito comemorada e muito notada, né? Primeiro, quando ele começou a formular frases, ele começou a direcionar, ele começou a olhar nos olhos, quando ele começou a abraçar, Que emocionante. ele dizia eu te amo. Então, assim, toda conquista é bem comemorada, a gente consegue notar todas elas, né? Ele conseguir responder as tarefas, então tudo E o que é básico para umas famílias, para a gente se torna um grande momento, né? É. Porque é resultado de uma luta muito grande, de um desafio muito grande. Isso, o que parece comum para os outros, para mim, eu fico muito feliz. Todos esses avanços que ele consegue, todas essas evoluções, então Tiago, pelo que tu falou, nem estava no script essa pergunta, mas pelo que eu entendi, o diagnóstico, ao contrário do que acontece na maioria das famílias atípicas, fortaleceu o teu casamento. Sim. E a admiração recíproca que vocês têm um pelo outro, que é uma das grandes bases do casamento, é a admiração, né? Foi isso. Ele trouxe esse fortalecimento? Trouxe porque, assim, como pai, né? Como pais, eu acho que o amor maior, aprendi com o amor maior, amor de mãe por um filho, né? O amor, esse amor que a gente tem é quase que o amor de Deus, o ágape, né? Pelos filhos. E o fato de você ver que a Mariana era a melhor mãe que meu filho podia ter, isso fortaleceu muito nossa relação. Eu saber que eu tinha uma pessoa ali que estava... Deus escolheu certo a mãe do meu filho, sabe? Esse sentimento que eu tive, entendeu? Porque a gente junto, então a minha parte ela buscava tudo que ele podia evoluir, o que ele precisa é disso e tal, e eu fazendo a outra parte de também providenciar tudo que fosse necessário, então assim, todo cuidar dela, a dedicação, o dia a dia, então assim, isso inclusive me deixa muito mais confortável para produzir, para crescer, entendeu? E para buscar crescer também, então isso tudo te estimula muito, né? Então, eu sou muito agradecido. O momento que tu decidiu defender essa causa, essa bandeira, abdicar de muitos momentos da vida pessoal, que a gente sabe que essa carreira política, essa caminhada, a gente tem que abdicar, não é só a vida do político que muda, é a vida de toda a família. Quando foi que tu decidiu? Não, realmente, eu sei que já percebi que pela conversa que antes do diagnóstico já existia essa empatia com a causa, mas depois a gente sabe que é diferente. E quando foi que tu disse assim, vai ser meu propósito, minha missão, ajudar as famílias atípicas do Piauí, as pessoas com deficiência, a conseguir seus direitos, a conseguir efetivar leis, a fazer mais leis, onde existem lacunas para essas famílias. O laudo Jonathan foi um ano antes da eleição passada, né? Um ano antes da eleição. Então, quando chegou a eleição, que eu me propus ser candidato a deputado estadual, tô falando da eleição de 2022, eu já estava muito reflexivo, né? Eu estava estudando muita coisa, analisando muita coisa e tal, e vendo que ao longo do tempo o comportamento foi mudando e era obrigado a gente mudar, as famílias atípicas, né? Que lá atrás a tipicidade foi tratada como doença mental, que muita gente ficava escondido, preso, não teve acesso. As famílias tinham vergonha de dizer, tinham vergonha. Então, assim, foi crescendo em mim aquele sentimento de mostrar a minha realidade. Não, eu tenho que ser um ativista para mostrar que os nossos filhos eles precisam ser inseridos. Como é que eu vou fazer a sociedade lá fora ter uma atitude diferente se eu estou escondendo a realidade que eu vivo?
E eu passei também a conviver e perceber a luta de algumas famílias que não tinham acesso ao que eu conseguia providenciar para o Jonathan. A dificuldade de neuro, você convivendo, você como pai, tipo, você começa a conviver com algumas famílias. Pessoas que ainda não tinham conseguido a consulta com neuro, pessoas que ainda não tinham conseguido laudar, pessoas que laudaram e não conseguiram a terapia. Então, assim, eu entendi naquele momento que eu estava candidato, há 4 anos atrás, que eu tinha um papel, né? O Jonathan estava com 3 anos, a gente laudou ele com 2 e alguma coisa, estava com 3,5 mais ou menos. Não, estava com 3, 2022, estava com 3 anos. E aí eu entendi que eu tinha esse papel. E em um dado momento da gente se organizando para a campanha, eu falei assim, eu vou ter que abordar esse assunto. Então, naquele momento, eu decidi, eu falei, eu preciso abordar. Eu sou uma figura pública, eu sou ex-vereador, eu não sou deputado, mas eu acho que agora é o momento de eu falar sobre isso, né? E aí eu conversei com a Mariana, ela topou, e aí a gente gravou um vídeo. Nesse vídeo ele estava lá, ele tá no vídeo, ela se emociona, ela chora. E a partir dali eu entendi que nós tínhamos assim um papel importante nisso tudo. A gente tinha uma obrigação de, enquanto figura pública, levantar esse debate por tudo que eu estava convivendo, por todas as famílias que eu via que precisava. Então eu entendi, olha, eu consigo aqui, mas e aí? E as mães que não conseguem? E as famílias que não conseguem? Quem é que está falando por elas, né? E aí eu comecei a perceber que era necessário. Então, passou a eleição, eu recebi um convite para ser secretário, mas sempre que eu podia eu abordava a causa, e como a secretaria, né, eu não podia propor leis naquele momento que eu estava secretário, mas a secretaria, ela tinha 2 braços, um lado da questão da drogadição, mas ela tinha um lado do fomento ao lazer, né? E o fomento ao lazer, ele é amplo, né? Ele é lazer, ele é cultura, ele é esporte, e ele também é qualificação, informação. Então, eu passei a estimular o financiamento de cursos e palestras que tratavam do assunto através da Sendefol. Então, eu comecei a motivar as pessoas que levavam recursos para a Sendefol para fazerem esse trabalho em algumas cidades, né? Engraçado, assim, uma secretaria que não tinha, assim, uma relação direta com a causa, mas tu conseguiu. Por isso que é o diferencial de ter famílias atípicas, as pessoas com deficiência, mães, pais atípicos, né, na política, tomando decisões, destinando recursos, porque até em uma secretaria que não tem uma relação direta com a causa, dá para fazer um trabalho voltado para essas pessoas e fazer a diferença. E eu estimulava os deputados queriam levar recursos para lá, né, e eu dizia, leva e coloca para um curso na tua cidade, ou para qualificar os profissionais da educação, os da assistência social, da saúde, ou mesmo uma orientação para as famílias. Então, assim, durante esse período de 2 anos, a gente passou de uma dezena de ações nesse sentido pela secretaria. Só que ela estava envolta dentro de muitos processos e não ganhou a visibilidade que ganha quando você está no mandato, né? Então, e aí no mandato eu pude somar a um outro deputado que já trabalhava a questão também, e eu comecei a fazer algumas proposições, né? Algumas proposições, apresentei algumas propostas que foram aprovadas, né? Algumas estão em curso, para que elas possam ser colocadas em práticas, né? E uma delas eu sentei com o governador e coloquei a necessidade da gente ter um curso de pós-graduação em aba na UESP. Perfeito. Então, eu percebi que não tinha, a gente precisava qualificar um número possível de pessoas, e ele topou, falei com o reitor topou, então foi aprovado isso, e a previsão é que a partir do ano que vem, por previsão legal, né? Então, foi um indicativo que nós apresentamos e ficou para o orçamento do ano que vem à disposição desse curso de pós-graduação. A UESP lançar um curso de pós-graduação em aba por provocação nossa, né? Perfeito, e eu ainda te digo mais, a gente devia fazer uma lei para ter aba para as mães e pais atípicos, porque às vezes a criança fica ali na terapia uma hora por semana, e as outras 23 horas é com a mãe e com o pai. Então, se a mãe e o pai sabem manejar comportamento, aplicar a aba no ambiente natural daquela criança, na hora que está comendo, na hora que está se arrumando para ir para a escola, na hora que está tomando banho, olha o tratamento ser muito mais potencializado. E um curso online, que pode ter acesso lá no interiorzinho, onde não tem terapia, onde a mãe tem que vir passar 4, 5 horas no ônibus para ter acesso à terapia, e ela vai conseguir manejar comportamento, aplicar a aba lá no ambiente dela, lá no interior do Piauí.
Adorei a ideia. Você acabou de dar uma ideia. Vamos, é muito A gente tem importante. esse papel, né? Eu Essa vi um obrigação. pediatra falando isso. É, Ele vai estar até aqui no Piauí próximo mês. Realmente, né? Tem algumas famílias que claro. o ente familiar até quer, mas ele não sabe como fazer. Então é importante. Não, você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Vamos ideia atrás muito bacana. dessa. E a gente apresentou outro projeto porque tem esse dado, né? Esse dado do abandono dos parceiros, né? Que foi algo que me deixou muito preocupado, né? E você percebe que quando o companheiro, o pai atípico abandona a companheira, quase sempre essa mãe ela passa a ter dificuldade ou ela transfere a responsabilidade para os avós, né? Com certeza. E aí a gente começou a perceber que se a pessoa não mora perto da família, ela não tem rede de apoio. E às vezes mesmo com a família há um desgaste assim na relação, mas aí tu vai ficar trabalhando teu filho o tempo todo. Então assim, eu percebi que havia um problema em alguns casos de saúde mental pelo estresse, pelo abandono do emprego, pelo abandono da carreira, pelo abandono de projetos. Pelo abandono da sua vida. E aí eu comecei a me questionar assim, e quem precisa cuidar de quem cuida? Né? Quem é que vai cuidar de quem cuida? Aí percebia mães que não tinham coragem de procurar um apoio psicológico ou psiquiátrico, ou elas não tinham a condição financeira para procurar. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, e como é que vai fazer isso? A saúde mental em frangalhos, pessoas falando em desistir de viver, né? Então, assim, um risco até para a própria criança, a saúde mental do cuidador, da mãe, está em frangalhos. Então foi quando eu aproveitei uma ideia que estava em curso já do governo, que era o Piauí Saúde Digital. Falei, a gente pode incluir dentro disso um suporte, um apoio a essas famílias. Aí eu apresentei um projeto de lei, foi aprovado, né? E está sendo regulamentado pela Secretaria de Estado da Saúde para disponibilizar o acompanhamento, né, o tratamento psicológico ou psiquiátrico para mães e cuidadores de pessoas atípicas, né? Então, acho que tem todo um trâmite que foi que a Secretaria estabeleceu. Primeiro tem que ser uma consulta presencial na unidade básica de saúde, e nessa primeira consulta, depois a gente vai ter que orientar a população a respeito disso, como é que vai funcionar. Mas também é algo que você vai colocar mesmo para valer a partir do ano que vem. Que aí nessa consulta com o clínico lá na UBS, ela pede, ela informa, diz, olha, eu sou uma mãe atípica e eu quero acompanhamento psiquiátrico, psicológico via Piauí Saúde Digital. Então, naquela primeira consulta lá, o médico vai encaminhar, né, para o Piauí Saúde Digital. Aí depois segue online. Isso, aí segue online. Mas de todo modo, se o médico lá, o clínico, não conseguir identificar se a necessidade é de psicólogo ou de psiquiatra, na primeira do Piauí Saúde Digital pode ser feita essa avaliação também. Se o médico lá da UBS não se sentir capaz de fazer. Aí ela continua. Aí ela continua e esse profissional vai fazer o acompanhamento permanente. Muito não muda o profissional. Muito entendeu? Importante. A gente está com índice de suicídio altíssimo entre mães atípicas, né? Infelizmente já aconteceu, inclusive aqui no Piauí, da mãe cometer e ainda antes ainda levar o seu filho junto. É muito triste. Que bom, parabéns por esse projeto de lei maravilhoso. Espero que entre em exercício, em efetividade, o quanto antes. A gente sabe que tem todo um trâmite aí para ser seguido, mas com fé em Deus, em 2026 já teremos aí, em 2027, muitas mães atípicas sendo atendidas. Tiago, quero te agradecer demais pela participação. Acho que vai ser um episódio muito bom para os pais atípicos assistirem, para entenderem a importância, né, do pai ficar e permanecer e apoiar a mãe e participar, que é o que você faz e dá exemplo aí para todos os pais atípicos. E também, até falei no episódio passado, que foi com o Elcio, de dar a cara a tapa, né, e lutar também tá lá na linha de frente na nossa luta, porque a gente precisa muito do apoio de vocês. Meus parabéns. E só para finalizar, eu queria... Um dia o Jonathan vai assistir esse episódio, né? Vai, com certeza. E o que é que você queria que ele escutasse do pai dele hoje? Eu consigo dizer de mais especial é que ele foi um presente especial que Deus me deu.
presente maravilhoso, entendeu? Como ser humano, eu sou uma pessoa bem melhor por causa dele. Então, E através dele você tá conseguindo mudar muitas eu queria vidas. que ele soubesse disso, né? Que tudo que eu faço pelas outras famílias é por conta dele. Muito bonito. Obrigada, Thiago. Nada. Prazer. Prazerzão. Até a próxima, gente. Muito obrigada.